Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Veio para Macau por 2 ou 3 anos, como muitos, mas deixou uma marca como poucos. Economista, gestor, dirigente associativo, ativista dos direitos dos animais, colunista, um homem de ação e atento ao mundo que o rodeia, aos 71 anos começa a preparar-se para um virar de página. Vai deixar Macau e rumar a Portugal. Já no próximo mês vai deixar a direção da Anima, a Sociedade para a Proteção dos Animais, de que foi fundador, e no início do próximo ano deixa o cargo de diretor financeiro da Namvan, onde trabalhou nos últimos 30 anos. O nosso convidado de hoje é Albano Martins. Muito obrigado por estar connosco. Obrigado, El. Vamos começar precisamente por esta questão da saída de Macau. Como é sabido, não é inteiramente uma escolha, pelo menos no timing e na forma como acontece. Tem também a ver como tornou público recentemente com problemas de saúde que resultaram de uma intervenção cirúrgica que correu mal e também pelo facto de não lhe ter sido renovado o contrato da Namvan. Quer contar-nos esta história, começando talvez pela questão da operação, que no fundo é o início deste processo? A operação foi, digamos, um acidente que não devia ter acontecido. Era uma simples operação que foi feita por baixo e que deveria levar 1 hora e levou 1 hora, mas houve um azar qualquer e alguns ossos da órbita foram quebrados e pronto, provocou lesões em 2 nervos, o que comanda a vista direita e o nervo óptico e portanto, fiquei cego, não vejo praticamente nada desta vista. Há uma coisinha, talvez 0,5%, que ainda por cima complica porque cria uma imagem sobreposta e deixa-me mais perturbado. Eu acho que vou começar a fazer como o Moshe Dayan, o israelita que comandou a guerra israelo-palestiniana há muitos anos atrás e pôr uma tampa no lado direito que é mais simples, não é? Não, mas a vida continua e nós temos é que conseguir dar a volta. Acha que existe aqui alguma relação entre as duas coisas? A não renovação do contrato e este desfecho infeliz desta operação? Não, penso que não. Não vejo razão nenhuma para isso acontecer. Eu acho que o que aconteceu, a minha não renovação do contrato acontece como em qualquer outra sociedade, não é preciso. O contrato vence de 2 em 2 anos, eu estou nessa situação desde 1981 e, portanto, a Namvan neste momento também tem pouco trabalho, está dependente de questões que são essencialmente questões a ver com os tribunais e a administração da Namvan entendeu por bem que não deveria manter-me, mantendo-se, embora mantendo-se outras pessoas, mas eu respeito a decisão. Já afirmou publicamente, já chamou a atenção para o facto de um dos sócios maioritários do hospital onde fez esta operação ser também um dos sócios da Namvan. Isso é uma coincidência? Eu espero bem que não seja, não é? Mas de facto é verdade. De facto, tanto quanto eu sei, é verdade. Agora, se isso tem uma ligação direta ou não, não sei, terá que ser perguntado à administração, embora me digam que, essencialmente, o que está em causa é, digamos, a situação hoje da Sociedade de Empreendimentos Namvan. Eu respeito a decisão e tudo bem, não tem problema nenhum. E já vamos falar desta questão da Namvan, mas, entretanto, vale a pena dizer que a indemnização que lhe foi oferecida considera muito insuficiente e decidiu mesmo avançar, disse-o à TDM Canal Macau, com uma queixa para a Comissão do Erro Médico. Importante dizer que a indemnização que foi proposta ao meu advogado vem apenas da companhia de seguros do médico, não vem da companhia de seguros do hospital, que nem tão pouco tem respondido ao meu advogado, não é? O que de facto é muito estranho, porque toda a operação foi lá feita e a faturação, digamos, foi toda feita pelo hospital, todos os cuidados anteriores e posteriores foram do hospital. E o hospital, pura e simplesmente, não responde. Neste momento, a questão foi hoje entregue à Comissão do Erro Médico. E que esperança é que tem em termos de desfecho deste processo? Eu não faço a mínima ideia. Primeiro, nem faço a mínima ideia o que é que isso é. E, em segundo lugar, espero que a Justiça surja e que as seguradoras, são para isso que elas existem, paguem, digamos,
o que acharem por bem pagar e que a Justiça também assim o determinar, porque, repare, é a minha vista principal, que me afeta profundamente o meu trabalho, na medida em que ler é complicado, trabalhar muito tempo é complicado, mas vamos ver se eu consigo dar a volta, não é? Vamos avançar. Falávamos há pouco da Namvan. Como é sabido, continua a correr nos tribunais o processo em torno dos terrenos, do chamado fecho da Baía da Praia Grande. Com a entrada em vigor da Lei de Terras, a Namvan ficou sem estes terrenos, culpa o Governo por não ter tido a possibilidade de fazer o desenvolvimento desta zona. O que está nos tribunais é um pedido de indenização por parte da Namvan. Já afirmou que poderá chegar aos milhares de milhões de patacas. Sim, sim. Neste processo todo, a verdade, e espero que o que aconteceu relativamente à decisão de as terras reverterem para o Governo não aconteça agora, que haja justiça nesse processo todo, porque quando a Namvan surgiu, toda esta zona à volta de Macau, a Baía, era tudo para onde iam os esgotos todos, cheirava tudo mal, e a Namvan fez um projeto que é suposto durar muito tempo, levou muitos anos a terminar, e a última área a terminar é a área que o Governo agora retirou. Repare, nós estivemos na Zona A, que era a zona onde há os edifícios enormes, a Zona B, que é onde está o Casino Wynn e o casino da MGM, que era suposta ser a segunda zona, mas que, por pedido do Governo, nós entregámos 4 lotes de terreno que são enormes, com área de construção enorme, ao Governo de Macau para poder dar os primeiros passos para a liberalização do jogo. Com a promessa, e repara, mesmo que o boletim oficial tenha falado em zona equiparável, mas a promessa que foi feita no início e que até conduziu a todos os meus cálculos de imputação de custos, distribuição de custos pelos lotes todos, pelas sociedades todas, era na zona CD, que é a zona ali à frente da Torre de Macau, não é? E, portanto, para que isso acontecesse, como essa zona é muito pequenina e os lotes que nós demos eram enormes, com enorme área de construção, para que isso acontecesse era necessário reordenar aquele esquema. O plano de ordenamento daquela área foi suspenso pelo Governo. Curiosamente, o Governo, apesar de ter suspendido o plano, criou lá um quartel de bombeiros, criou lá um tribunal que está lá neste momento, com área superior à área que estava prevista para aquele lote de terreno, utilizou o terreno da Namvan para fazer as obras sem pedir autorização tão pouco, enfim, uma série de coisas. E, portanto, era natural que, quando esse reordenamento tivesse feito, os lotes, aquela área de construção, fosse acomodada, acrescentada aos nossos lotes de terreno. E, portanto, tivemos todos parados à espera que essa área se juntasse, porque não podíamos tão pouco desenvolver os terrenos sem fazer isso. Portanto, isso era o beabá. O Governo nunca aceitou da Namvan projetos de reordenamento daquela área e, sobretudo, nunca fez nada. Portanto, deixou passar o tempo. Entretanto, chegou o prazo de aproveitamento, salvo erro, em 2016, terminou o prazo de aproveitamento e retirou-nos o terreno. Repare, nós demos os terrenos ao Governo praticamente em 2002. Tivemos 14 anos à espera que o Governo fizesse um plano de reordenamento. Tudo se tornou, digamos, um pesadelo quando o secretário Lau Siu tomou conta daquilo. O secretário Lau Siu era o secretário, talvez o menos eficiente de toda a administração que eu conheci em Macau, e já estou cá há muitos anos. E era um indivíduo que chutar para a frente não chutava, chutar para trás também não chutava, para o lado muito menos. Como dizia um amigo meu chinês, que é um homem importante, chutava para fora das 4 linhas. Portanto, nenhum governo pode funcionar assim. Esse indivíduo devia ser considerado responsável pelo que neste momento a situação da Namvan, e eu acredito que, dado que os terrenos, por força da nova lei de terras, reverteram para o Governo vai ter que indemnizar, e na minha opinião pessoal, fortemente a Namvan. Considera que a Namvan vai sair a perder neste processo pelo facto do Albano, entretanto, sair de Macau? É uma das pessoas, ou a pessoa que melhor conhece todo este processo? Bem, é assim, se me perguntar a mim, eu dizia que, e sem olhar para a minha situação, porque eu não preciso da Namvan para nada, não é?
Isto é a primeira coisa que eu digo. Eu não preciso da Namvan para sobreviver e viver, não é? Mas não é inteligente a decisão. Primeiro porque, desde o início deste processo, em 1991 até agora, eu fui o único, mas o único, que construiu todo o processo de acomodação de custos, de distribuição de custos, que compreende como é que tudo isto surgiu e provavelmente sou o único que sou capaz de responder em tribunal à vontade como é que os custos foram imputados e porque é que há estes custos neste lote e no outro lote. Mas a decisão foi essa. Provavelmente as pessoas estão esquecidas disso, ou quem conhece o processo pensa que isto não é importante. Na minha opinião, como economista, eu acho que é muito importante, mas a decisão está tomada e esperemos que a Namvan saia bem, porque, independentemente de eu sair ou não, o importante é que a justiça surja, porque a decisão tomada pelo Governo de retirar os terrenos e não juntar ao prazo de aproveitamento todos aqueles anos que nós podíamos ter utilizado para fazer o aproveitamento, essa decisão de não juntar lesou profundamente os interesses da Namvan e dos seus acionistas. Não é? Albano Martins, vamos avançar, falar também da Anima, que, como já afirmei, vai deixar no próximo mês, vai deixar a presidência da Anima no próximo mês. Esta já era uma saída anunciada, não tem a ver com este processo, era essa a sua intenção há algum tempo. Isto, depois do fecho, do encerramento do Canídromo, para si foi um ciclo que se encerrou? Eu penso que provavelmente não se vai encerrar tão cedo. Vamos ver se eu consigo, de facto, uma lista para me substituir. Eu acho que tenho pessoal capaz de fazer isso. O pessoal tem todo medo apenas, não do trabalho em si, porque a Anima está perfeitamente organizada. É uma organização impecável, que funciona com regras e as pessoas se conhecem as regras todas. O problema em Macau é só uma questão de fundos. São fundos, não é? Levou-nos muitos anos para convencermos a Fundação Macau de que devia estabilizar os seus donativos em 5 milhões de patacas. E a Fundação há 2 anos que nos dá 5 milhões. E eu acredito que a Anima tem o dever de conseguir arranjar 5 milhões. O problema é que surge agora o coronavírus. E o coronavírus, com o desastre que tem provocado na economia e, sobretudo, nos nossos grandes doadores, que são os casinos, coloca-me uma questão de interrogação neste processo final da minha saída. Porque... E já se está a sentir essa quebra nos apoios? Não, ainda não se está a sentir, mas como economista eu faço a minha previsão que é natural que a Anima vá ressentir-se disso tudo. Porquê? Porque nós, em regra, começamos o nosso trabalho com os casinos a partir do segundo semestre. Finais do primeiro semestre e segundo semestre. E eu estou a ver os fundos a esgotarem-se. Ou seja, nesta altura. Sim, e a situação de ter que abordar casinos que estão em situação complicada, não é? Está preocupado com a sucessão? Só estou preocupado com a sucessão por causa dos fundos, porque eu tenho pessoas, na minha opinião, que são capazes de fazer o trabalho, e eu acho que são pessoas que trabalharam comigo e trabalham comigo e que são capazes. São mais jovens, claro, mas o futuro está para os trabalhadores, para as pessoas locais, que tenham 24 horas para trabalhar, porque isto na Anima são 24 horas. Várias vezes eu ia para Portugal e recebia telefonemas como se fosse às 5 da tarde cá. E eu sempre disse ao meu pessoal, telefonem-me, mandem-me uma pequena mensagem, telefonem-me à hora que for. 24 horas por dia era o nosso trabalho e continua. E eu tenho pessoal que faz isso. Portanto, estou satisfeito de ter esse pessoal. O problema agora é dar-lhes confiança e, sobretudo, não lavar as mãos e dizer, olha, agora estou livre da dor de cabeça que é arranjar fundos para a Anima. Eu não farei isso. Eu vou ficar com a Anima até julho do próximo ano, à altura em que vou sair, mas na parte de trás, apoiando-os, aconselhando. Essa é a minha função, não é? Vale a pena recordar que esta ligação, este amor aos animais, surge ainda na sua infância, em Angola. Enfim, eu acho que a família toda, neste momento, são pessoas muito viradas para os animais. Os africanos, teoricamente, são pessoas que estão muito próximos da natureza
e o meu pai era, digamos, o chefe dos estaleiros navais, apanhava os animais feridos, aves marinhas, até focas e todo o tipo de animais, tartarugas, tentava consertar, e ele não era veterinário de nada, não é? E, digamos, fez parte da minha vida. Eu fui ensinado a respeitar os animais e pronto. Mas nunca pensei que ia encontrar Macau numa situação em que as pessoas precisariam de mim. E foi então em 2003 que me abordaram a dizer que não havia... 2003, repara, eu estou em Macau desde 1981, só em 2003 é que eu me apercebi desta situação. E eu então auxiliei, do ponto de vista, digamos, como gestor, fazer aquilo que as pessoas no passado faziam mal. Levaram 10 anos a pedir a um advogado que é um carola, que tivesse tempo para fazer um estatuto. Andaram nisso há 10 anos. O que eu fiz foi, ok, é preciso uns estatutos, vamos pegar em estatutos, vamos entregar a um advogado um projeto inicial, mas não queremos pessoas carolas. É um profissional, vai trabalhar. E o primeiro donativo que a Anima recebeu foi 20 mil patacas na altura. Enfim, ainda era algum dinheiro, mas... E foi com isso que nós fizemos a associação e ao fim em dezembro começámos, em dezembro foi formalizada, não é? Vamos voltar à sua infância em Angola. Toda a sua família já tinha nascido em Angola, pais, avós, cresce em Angola, depois vai estudar para Portugal e tem um período marcante na sua vida, não só em termos académicos, mas também a nível político, onde tem um ativismo bastante intenso. Passou de um apoiante tácito, digamos assim, do regime para um opositor, um dissidente, foi inclusivamente objetor de consciência da guerra colonial, mas no meio disto tudo nunca chegou a ser preso. Não, eu tenho tido muita sorte na vida, não é? Enfim, passei vários soldados, vários milicianos para a França, através de Espanha, conduzindo o carro, não é? Era uma das funções que eu tinha nessa altura, e felizmente nunca tive situações complicadas. Tive uma vez que na sede da PIDE, da DGS, quando lá cheguei, queria ir para Amsterdão e eles disseram, não, você não vai para lado nenhum, o indivíduo em cima de uma espécie de um púlpito daquele tipo igreja, eu cá embaixo e a dizerem, você vai mais para a Guiné-Bissau, tem que acabar o curso, só que eles não conseguiram tocar-me, porque como eu era um aluno bem, digamos, diligente, eu ia passando o tempo todo e consegui livrar-me da guerra, não é? Da guerra colonial, mas depois esqueci-me, entre aspas, que tinha que fazer a guerra, fiquei refratário e, entretanto, surge o 25 de Abril e eu fui amnistiado, não é? Sei também por portas travessas que tinha os dias contados ou os meses contados, mas felizmente nunca fui preso. E na altura chegou a ser convidado para integrar, não sei se um dos primeiros governos de Angola. Fui convidado em 75, salvo erro, para participar num governo de Angola, responsável pela Comissão Nacional do Plano, tudo pago, mas Angola não aceitava a ideia de que eu era cidadão português e não admitia na altura a dupla nacionalidade. E eu, pura e simplesmente, mandei-os dar uma volta ao bilhar grande, como costuma dizer, porque achei que a minha família era toda portuguesa e por isso eu fiz a opção de ser português. Os meus pais eram os primeiros colonos que chegaram a marcar-se a tentativa ao sul de Angola para ocupar aquela área toda, um pouco com medo que os ingleses fizessem outro mapa cor-de-rosa ali e sacassem os terrenos a Portugal na altura. Ali no sul de Angola, zona de Moçambique. Moçambique, era. E portanto, a minha família era toda portuguesa e eu senti o peso digamos, do ensinamento da família, da tradição e como disse, e não tenho preconceitos nenhuns em dizer, até chegar à faculdade era um maior fascista que pode ter aparecido na história, porque era a educação que eu tinha do meu pai, que era um colono, não é? Mas sente-se português e angolano ou só português? Eu sinto-me português e angolano, porque reparem, os meus 18
primeiros 18 anos foram passados em África. E eu fui para Portugal um bocado renitente na altura, mas pronto, era o único sítio onde havia um curso de economia. E na minha opção não havia mais curso nenhum a não ser de economia. Eu até gostava era de ir para as artes, porque felizmente os meus filhos, sem eu os ter empurrado, foram os dois para as artes. Mas não havia essa hipótese. Porquê? Porque nós, uma família pobre, não podia ir para um liceu. Nós íamos para uma escola comercial e industrial. E a escola comercial e industrial só dava uma saída. Ensino preparatório para a faculdade, para o Instituto Superior de Economia. Depois eu fui para Sá da Bandeira, tive 2 anos no Instituto Comercial com vários colegas, um deles está cá ainda, é o Félix Pontes, foi meu colega desde o início no Instituto Comercial e finalmente fui para Portugal sozinho, sem conhecer ninguém, não tinha família nenhuma lá, tinha um primo, mas... Enfim, foi um tiro no desconhecido, mas... Acaba por constituir família lá antes de vir para Macau. Depois acabei por... Fui monitor quando estava no 3º ano da faculdade, não havia assistentes, fui convidado para ser monitor, os melhores alunos eram convidados, fui monitor até sair da faculdade e depois disse, não, acabou, não quero mais universidade, este ensino não me atrai, eu prefiro ensino com miúdos, gosto de ensinar, fui professor efetivo de Economia do Ministério da Educação, fui para uma escola no Alentejo, apanhei o 25 de Abril em pleno, aquilo era uma grande confusão, porque tínhamos indivíduos, filhos de latifundiários muito complicados, que entravam de cavalo dentro da escola. E eu era um jovem de esquerda, mas capaz de fazer pontes. Eu então consegui arranjar um conselho diretivo de toda a área, PCs, direita, esquerda, eu era da União Democrática Popular, e consegui pôr a escola a funcionar e fui o presidente do conselho diretivo. E antes de vir para Macau. Entretanto, também fui o presidente da cooperativa de habitação. A seguir ao 25 de Abril, como toda a gente sabe, apareceu muitas cooperativas e algumas cooperativas correram mal. As pessoas metiam o dinheiro ao bolso e fugiram. Fugiam. Foi o meu primeiro bom teste de gestão. Eu tomei conta de uma cooperativa que fez mais de 100 e tal habitações, que estava sem dinheiro, absolutamente sem dinheiro. E as pessoas tinham perdido o dinheiro. E consegui pôr a cooperativa toda a funcionar e fizemos as casas para toda a gente. Entretanto, vem então para Macau, para aquilo que foi o antecessor da autoridade monetária na altura. Esteve na primeira fila de todo este processo de desenvolvimento económico de Macau, milagre de Macau, se quisermos, com a liberalização do jogo. Tem este olhar económico sobre a realidade de Macau nos últimos 40 anos. Estamos numa situação muito particular nesta altura, como é sabido, por causa da Covid-19. Temos uma queda brutal nas receitas do jogo. Muito sucintamente, que balanço é que faz das medidas que o Governo tomou para fazer face a esta pandemia, em termos económicos? É assim, nós, como temos vindo a dizer desde longa data, quando a China se constipa ou quando a China espirra, nós constipamos-nos. E o problema não é o Covid em si, o problema é o facto de Macau estar completamente exposto digamos, à economia chinesa e, portanto, basta que as fronteiras se fechem para que Macau não consiga tão pouco respirar. Neste momento, a nossa situação resulta do facto de Macau estar profundamente dependente e vulnerável às situações que possam acontecer com a República Popular da China. Estamos muito integrados, e bem, na minha opinião, mas muito vulnerabilizados pelo facto de só dependermos da economia chinesa. Mas se calhar não há outra solução. O Covid veio demonstrar mais uma vez que aquele tipo de conceito de que a economia do jogo devia se diversificar para o setor de massas não funciona nesses períodos. Nesses períodos o setor de massas é o pior inimigo de uma economia saudável. E, portanto, neste momento, com o jogo essencialmente parado, toda a economia de Macau vai parar e não venham com muitas histórias de que é preciso diversificar. Eu ouço isso desde que cheguei em 1981. Não é? Na altura falava-se da diversificação industrial, todas as linhas de ação governativa anualmente tinham a diversificação industrial. Acabámos por fazer a diversificação industrial a seguir na administração Edmundo Ó. Dominávamos, os testes eram o nosso setor fundamental e acabámos por diversificar. Os testes morreram.
Morreram, não houve mais testes a dominar a manada, não é? Neste momento a situação é complicada porque sem o jogo Macau não sobrevive e não há dúvidas nenhumas, e essa é uma grande incógnita para a economia futura de Macau, porque eu não vejo que a República Popular da China queira o jogo pós-49, não acredito que queira, e portanto este vai ser um processo doloroso de tentar encontrar uma solução que faça com que a economia de Macau tenha outras alternativas, mas a minha opinião é que não tem mesmo nenhuma outra alternativa, nem com a Grande Baía, nem com os países de língua portuguesa. Mas considera que Pequim poderá querer tirar o monopólio do jogo a Macau ou simplesmente acabar com o jogo na República Popular da China? Eu penso que em 49 o sistema chinês é por natureza ideologicamente contra o jogo. Macau, de certo modo, foi permitida a Edmundo Ó a liberalização do jogo e foi, digamos, uma decisão sábia de Edmundo Ó, um homem que era um empresário, de liberalizar o jogo, mas na altura a China não tinha hipótese alguma de ajudar Macau caso as coisas corressem mal. A administração portuguesa deixou um saco de 10 mil milhões de patacas, chamado Fundo de Terras, e a administração chinesa estava um bocadinho com medo que, com este bebé novo que lhe aparecia nas mãos, que não tivesse dinheiro para pagar o leite, nem as fraldas, nem mudar as fraldas ao território de Macau, não é? Naquela altura a China não era a China 2. O jogo, entretanto, disparou, como era expectável que disparasse, embora eu acredito que, no fundo, o disparo não foi tão grande como se diz, ou seja, a avaliação das receitas no tempo da administração portuguesa não eram exatamente aquelas. O meu feeling é que havia muita receita encoberta, que não era propriamente controlada ou bem controlada. Bem, isso faz parte da Ainda assim, em termos de economia formal, foi uma explosão impressionante. Foi impressionante e, portanto, neste momento nós estamos numa situação tal que se o jogo cair 20 ou 5 ou 6% ou 10% que seja, a economia entra em recessão, não é? Ou seja, o que vai valer a Macau nos próximos tempos é a reserva financeira. É a reserva financeira que é razoável, vai ajudar o governo, mas não vai ajudar a restante economia, porque, repara, o governo este ano foi buscar essa reserva 50 e tal mil milhões de patacas, se calhar poderá ir até aos 60 mil milhões de patacas, mas não vai buscar todos os anos. E já está a dizer que para o próximo ano quer que as despesas baixem, salvo erro, 10%. Não é inteligente. Não é inteligente. Porque nós estamos a sair de uma recessão que vai ser fortíssima. Há quem diga que é 70%, a Universidade de Macau, que também nunca acerta nos seus cálculos, fala provavelmente entre 50% e 60%, mas vai ser uma contração fortíssima e, portanto, quando há uma contração fortíssima, não é boa política do ponto de vista macroeconómico controlar a despesa ou retrair ou reduzir a despesa. É boa política aumentar a despesa. Em contraciclo. Em contraciclo, claro. E a decisão do governo não é uma decisão muito inteligente, mas, enfim, falta algum calo nas nossas entidades públicas a esse nível, mas eles vão acabar por chegar à conclusão que vão ter que precisar de injetar dinheiro na economia e não de retirar dinheiro da economia. Falando do futuro da economia de Macau e, naturalmente, do setor de jogo, estas tensões políticas entre a China e os Estados Unidos poderão ter um impacto direto na negociação e nas futuras concessões? Podem ter, embora, digamos, a situação dos promotores de jogo, dos casinos, não permita muito que isso aconteça. Repara, no final da concessão, quando houver novas concessões, imagine que algumas dessas concessionárias não lhes é atribuída a concessão nenhuma. Digamos, não acredito que qualquer casino consiga sobreviver tendo à volta uma propriedade que não pertence ao casino. Não é? É técnica. Eu acho que isso foi feito já de propósito para que essa situação nunca voltasse a acontecer e não vai acontecer de certeza absoluta, porque estes 6 operadores são de facto os operadores que
que estão batidos e que têm enormes investimentos em Macau e, portanto, o Governo só tem que acarinhar. Provavelmente eles só irão até 2049, não irão mais do que isso. Provavelmente pode-se tentar mais um sétimo operador, mas isso vai depender um pouco do Governo. Se, entretanto, o Governo irá, nesta fase de negociação, irá discutir alternativas ou, digamos, contrapartidas para Macau, eu acredito que sim. Eu acredito que estas concessionárias não vão entrar na nova concessão exatamente como estão, do ponto de vista social, de capital social. Não, eu acredito que, eu pessoalmente acho que haverá aí uma mãozinha, digamos, a dizer, ok, tudo bem, mas nós vamos querer esta personalidade aqui, esta empresa cá, até para controlar o fluxo de capitais, que é o grande drama da China, que é os capitais que chegam a Macau, e que, por essa forma, eles vão conseguir saber de onde é que, de facto, vem a origem desses capitais. Eles vão querer, penso eu que é inteligente que isso aconteça, e isso não vai afetar de modo algum as operadoras de jogo. O que afeta mais as operadoras de jogo é esta indefinição constante, não é? Até agora, há poucos anos do final da concessão, com enormes investimentos que fizeram, que foi, aliás, uma jogada das próprias operadoras, e eu não acredito também. Sim, mas eu não acredito que é uma jogada calculada, porque, como eu digo, é tecnicamente muito, muito difícil algum desses operadores perder o contrato de concessão. Mas eu penso que a China vai querer controlar isso até 2049, haverá jogo em Macau, depois de 2049. Não acredito. Albano Martins. Entretanto, se a China continuar com o mesmo desenvolvimento, não é? Porque a China digamos, é um país enorme, é um país grande, há, digamos, lutas internas que nós não conseguimos desvendar, nem tão pouco imaginar, e essa correlação de forças pode mudar ou pode não mudar. E, portanto, tudo isso é uma variável que nós não conseguimos dominar. Não? Estamos a chegar ao fim desta entrevista. Vamos voltar à questão com que abrimos esta conversa e que tem a ver com o seu regresso a Portugal. Já disse que se vai manter ligado à Anima, mesmo estando em Portugal e com visitas regulares ao território, mas mesmo em Portugal vai estar na linha da frente da proteção dos direitos dos animais, nomeadamente com uma campanha contra a realização de corridas de cães em Portugal. Como é que está a situação nesta altura? Já houve algumas negociações, inclusivamente com o PAN? No passado eu falei com o PAN uma ou duas vezes, mas nunca mais falei. Nós temos uma petição online a correr, que já tem ter mais de 40 mil assinaturas. Nós temos muita gente em Portugal, muitas organizações a apoiar-nos. Já temos mais de 100 organizações a nível mundial a juntar o seu nome ao nosso nome. E nós tivemos o cuidado para não aparecermos como o Chico esperto que cai em Portugal e diz nós vamos fazer aquilo que vocês não sabem fazer. Não, nós convidámos uma organização portuguesa, uma organização, uma ONG portuguesa, com o mesmo estatuto nosso de utilidade pública, a juntar-se a nós e com os Estados Unidos da América, que é a maior organização de defesa dos galgos, a organização italiana Pet Lévrier, que é uma das melhores organizações a nível europeu nessa área, mais a Anima, que foi convidada, nós os quatro resolvemos fazer a liderança do processo. Mas não queremos que em Portugal o processo seja visto como uma liderança exterior. Temos uma organização local e neste momento estamos a preparar já para que as organizações locais que têm os galgos consigam entregar a esta organização portuguesa para nós levarmos para a Itália. Nós temos viaturas preparadas para ir buscar os animais à França, digamos, animais que vêm da Irlanda, animais que vêm de Portugal, animais que vêm de Espanha, porque temos essas organizações que são especializadas só nesse tipo, gratuitamente. Vai continuar a lutar pela criação de um Centro Internacional de Acolhimento de Animais no Alentejo? Este é um sonho. O terreno eu até oferecia. Não é que eu seja rico, mas oferece, pode-se arranjar um bom terreno em Portugal com muitos hectares relativamente barato. No Alentejo, não é?
no Alentejo, claro, tem que ser no Alentejo, não há outra solução. O problema é depois, da minha experiência, tentar encontrar fontes que ajudem a financiar, digamos, o projeto, e o projeto tem que ser autossustentável. Nós temos que ter uma estrutura muito parecida com a de Macau, onde há vozes que consigam resolver problemas quando nós estamos entalados do ponto de vista financeiro. Em Portugal é mais complicado, mas eu acredito que seja possível se chegar até lá, não é? São vários objetivos pelos quais vai batalhar. Outra das frentes em que vai apostar mais é na frente da arte, que, como já disse mesmo nesta entrevista, é uma das suas grandes paixões e ao longo da vida, por razões várias, acabou por nunca se dedicar muito a essa área. Vai ser agora? Mas eu não sei, há quem diga, eu tenho um amigo cá que é um belíssimo arquiteto e pintor e desenhador, que diz que com uma vista eu conseguirei fazer melhor. Já houve pintores que quase cegos que o fizeram, não é? Mas eu não acredito muito nisso, não é? Se eu conseguir pôr cá fora, digamos, um meu primeiro livro, o meu filho já tem vários, não é? O meu primeiro livro com as crónicas todas que eu fiz ao longo destes 30 anos, desde 1991 que eu escrevo, quase semanalmente, não é? Se eu conseguir fazer isso já é muito bom. Pintar, claro, posso desenhar, eu gostava de desenhar e pintar, mas vai ser muito difícil, a minha vida vai ser muito ocupada com animais, é muito complicado, vai ser muito, muito complicado, mas vamos ver. Vou tentar ter uma velhice mais calma, embora ajudando as organizações locais ou portuguesas ou internacionais, porque, repare, depois que a Anima conseguiu fechar o Canídromo, foi uma vitória nossa, levámos muitos anos, nós temos vindo a receber convites de todas as partes do mundo, de Taiwan, da República Popular da China, dos Estados Unidos da América, do Reino Unido, da Irlanda, da Itália, para irmos lá falar sobre a nossa experiência, porque o valor da nossa experiência pode ser resumido numa palavra: perseverança. Mas há uma questão muito importante que eu tenho passado às organizações internacionais, que é, não vale a pena ir para a rua, berrar muito, sem fazer o trabalho de casa. É preciso pôr os mídias do nosso lado, é preciso pôr os governos do nosso lado, é preciso termos intervenção na comunidade europeia, junto dos deputados, porque sem essas pessoas dificilmente se ganha qualquer batalha, não é? Albano Martins, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Já agora, boa sorte e felicidades. Obrigado. O TDM Entrevista vai agora entrar num período de férias. Voltamos em setembro. Até lá.